Olá pessoal, essa é a atividade seção plana do cone. Voltando aqui para o passo inicial, nós vemos os dados iniciais do problema. Inicialmente são dados os pontos O, tá? Seria o centro da base, e o V, o vértice dessa minha superfície cônica. E também o raio. Olhando a situação aqui em épura, obtemos essa situação aqui. Aqui os traços do plano, as projeções de O e de V. Feito isso, nós traçamos agora inicialmente esse círculo aqui, com centro em O e raio R, dado aqui. E também traçamos uma paralela à linha de terra passando pelo O para obter esses pontos A e E de mínimo e máximo abscissa do círculo. Feito isso, nós traçamos as linhas de chamada de A e E para obter o A' e E' na linha de terra e traçamos essas geratrizes auxiliares que passam por V' até a linha e V' aqui na projeção vertical. Aqui está a situação espacial. Aqui as duas geratrizes que passam no espaço em laranja, que se interceptam no ponto V, passam por VA e E no espaço, e em azul a sua projeção vertical. Nota que nós não estamos fazendo a seção plana exatamente do cone. O nome correto aqui talvez fosse seção plana de uma superfície cilíndrica, de uma superfície cônica, já que nós estamos considerando uma superfície infinita. Essas geratrizes aqui são infinitas e que passam aqui pelo ponto V. E com isso, a minha seção vai ser sempre uma cônica inteira, como vamos observar aqui no futuro. Depois disso, nós vamos traçar, dividir esse círculo aqui em 8 partes iguais, com o uso da bissetriz para obter esses pontos de A até H. Depois nós obtemos também a projeção vertical desses pontos A até H, a linha até H', também traçando as linhas de chamada dos pontos A até H, com a interseção com a linha de terra. Passando para o passo 4, nós desenhamos todas essas geratrizes auxiliares, tanto na projeção vertical quanto na horizontal. Nota que se fosse um cone finito, que a base fosse essa circunferência, essas geratrizes seriam esses segmentos entre a linha V' até a linha φ, aqui na projeção vertical, aqui de VA até VH na projeção horizontal. Não seriam retas aqui, infinitas, né, como está desenhado aqui. Aqui está a situação espacial. Em laranja são essas geratrizes no espaço, em verde a projeção horizontal delas, em azul a sua projeção vertical. Passando para o passo 5, nós achamos as projeções 1', 8' desses pontos das geratrizes com o plano de topo. Aqui nós notamos que o 1', 8' estão na interseção da projeção vertical das geratrizes com o alfa'. Isso porque esse plano de corte é um plano de topo. Passamos ao passo 6, onde de 1' a 8' nós traçamos linha de chamada para obter essa projeção horizontal dos pontos 1, 2 e depois o 4, 6 e o 5. Né? O 3 e o 7 nós não conseguimos obter com essa técnica, já que a linha de chamada do 3' e 7' coincide, né, com o VC ou VH, e não podemos obter essa interseção. Como, por exemplo, no 1, o ponto 1 está na linha de chamada do 1' e na aresta VA, já que 1' estava no V', 1 tem que estar no VA. Passando ao passo 7, nós fazemos a rotação, por exemplo, da aresta VC no espaço. Esse C rodando chegaria a esse ponto E. O ponto, por exemplo, 3 que estava no C, ele vai na rotação, eu obtenho esse ponto 3' barra, que vai estar nessa aresta VC rotacionada, na projeção vertical, que seria essa. Achar o 3' barra, acho o ponto 3 barra aqui em rosa, que está na linha chamada 3' barra e na aresta VC rotacionada, que seria essa.
e depois voltamos com a rotação para obter o ponto. Se rodarmos para cá, obtemos o 3, se rodarmos para o outro lado, obtemos o ponto 7. Precisamos fazer essa técnica da rotação para obter os pontos 3 e 7 aqui indicados. Feito isso, nós podemos agora traçar a minha seção plana. Aqui, ligando esses pontos, nós obtemos a projeção horizontal da minha seção plana. E aqui, a projeção vertical, também ligando os pontos linha 8 linha. Aqui está a situação no espaço, né? Aqui em vermelho a seção no espaço, aqui a projeção horizontal e ali a vertical. Nota que aqui nós podemos obter não só como seção, como uma elipse. Girando aqui esse plano aqui, nós podemos obter qualquer tipo de seção elipse, mas também uma hipérbole e parábola. Movendo esse plano aqui para dentro e fazendo esse ângulo agora ficar um ângulo pequeno, nós notamos que essa elipse vai se alargando, chega um ponto em que agora, por exemplo, ela virou uma parábola. Note que o ângulo de abertura da elipse é esse aqui, 29 graus. Já o ângulo beta, esse aqui, é só 18, o ângulo que o plano faz com a vertical. E, pelo teorema de Apolônio, existe a situação, quando o beta é maior que alfa, era o caso anterior, era uma elipse. Quando o beta é exatamente igual a alfa, vai dar uma parábola. E quando o alfa, o ângulo de abertura do cone, é maior que o ângulo que o plano faz com esse eixo central, vai dar uma hipérbole, que está aqui no espaço em vermelho, e as projeções aqui, né, em verde, aqui no plano horizontal de projeção. Nota que o método de construção é exatamente o mesmo, tá? A única diferença é que, como é a interseção do plano com essas geratrizes auxiliares, pode não ocorrer só aqui, por exemplo, como esses pontos. O ponto 1 está aqui em cima, né? O ponto 2 e 8, por exemplo, estão aqui nessas geratrizes. Mas a técnica de construção é exatamente a mesma. Você obtém essas projeções, o 3 e o 7 você vai ter que fazer a rotação para obtê-los, e os outros pontos, eventualmente, no prolongamento, né, das geratrizes na parte de cima, né, desse ramo de cima aqui da superfície cônica. Obtido esses pontos, fazendo a projeção, ligando, vai dar essa hipérbole. E, finalmente, fazemos a seção plana em VG. Botamos aqui em épora para facilitar a visualização. Aqui nós tínhamos, fazendo a seção, obtemos a seção aqui, a projeção, fazendo o rebatimento, fazendo assim fica mais claro. Nós temos aqui a minha elipse, aqui a projeção horizontal e aqui a VG dela. Aqui está a situação no espaço e aqui a sua projeção em VG com rebatimento. Rodamos o plano alfa ao redor desse eixo até que esse plano encaixe com o PHP. Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima.